Eu estava aqui pensando, enquanto eu dirijo meu carro, parei no Lava Jato agora, para dar uma dúvida, porque dá uma poeira danada. E eu estava aqui pensando com os meus botões, com os meus batons vermelhos, com os meus consolos, por que não? Já que eu sou uma mulher do século XXI, né? Às vezes eu me embolo. E não do século XVI, XVII, que não dirigiam. Nessa época também não tinha carro direito, né? Mas não tinha essa liberdade aqui que eu tenho, de repente nem para usar o batom vermelho, quiçá muitas vezes até para ter botão na roupa, porque para algumas culturas ou denominações religiosas até botão é vaidade, vocês sabiam disso? Eu tenho visto crescer aí na internet um discurso antifeminista e que pior, vem da boca de mulheres. Um movimento antifeminista. E aí eu fico pensando nas contradições que isso gera, porque, veja bem, se eu estou num movimento antifeminista e se eu venho para a internet, para a televisão, para qualquer lugar, falar contra o feminismo, isso já é uma contradição. Porque se eu tenho esse direito, se eu tenho essa liberdade, quem me deu? O movimento feminista. Então, veja bem, o simples fato de eu vir para a mídia ou ter a liberdade de usar um discurso antifeminista foi porque mulheres lá atrás lutaram por isso. Eu fico pensando que pessoas que fazem isso, mulheres que usam desse discurso e defendem isso, primeiro, ou elas estão repetindo o que outras pessoas estão falando sem pensar muito no que está acontecendo. Porque isso acontece. Às vezes a gente carece tanto de estar inserido num grupo, de agradar um determinado grupo, que a gente às vezes concorda com aquele grupo só para estar ali do lado deles. Mas se a gente for parar para pensar, a gente vai ver que não tem lógica nenhuma aquilo ali. Ou é isso. Segundo, ou a pessoa não sabe o que é feminismo, simplesmente não sabe, está com uma ideia muito equivocada. Terceiro, ou a pessoa não conhece história, a pessoa não estudou história, a pessoa não tem ideia de como era a vida das mulheres antes do feminismo. E aí, você não precisa nem ir lá antes do feminismo, não. Você pode dar um pulinho ali em algumas reportagens no Afeganistão, que você vai ver o que é a vida da mulher sem o movimento feminista. O que as mulheres passam. Então, amiga, você que ainda está confusa, vou dizer uma coisa para você. Mulher, dentro da sociedade que a gente vive, é considerada inferior a homem. Ai, cara, é considerada. Infelizmente. Os homens nos veem como um bem, como um troféu, como qualquer um pedaço de carne, qualquer outra coisa, menos como igual a eles. E o movimento feminista nada mais é um megafone para ficar dizendo o tempo todo, nós somos iguais, nós somos seres humanos, nós podemos a mesma coisa, nosso cérebro tem raciocínio também. Simplesmente isso. E é um movimento que não pode parar, porque se parar, os homens vão lá e tiram os nossos direitos. Por quê? Porque ainda não chegamos na meta que queremos, que é que eles nos enxerguem como iguais, como seres humanos. Ainda não chegamos. E o pior é que essa luta não está sendo só mais contra os homens, agora está sendo também contra as mulheres, contra algumas mulheres. Então, querida, se você tem esse direito de verbalizar, de colocar para fora o que você pensa, foi o feminismo que te deu. Se você tem o direito de dirigir o seu carro, como eu estou aqui, foi o feminismo que te deu. Se você tem direito de votar, que agora estão querendo tirar também, tem umas mulheres que estão pregando contra o voto feminino, mas se você tem direito de votar, foi o feminismo que te deu. Se você tem o direito de ir para aí defender, ter um político de estimação, se você pôde escolher o homem com o qual você está casada, né? Aquelas que pregam, mulher submissa, tá. A mulher é submissa ao homem. Mas quem escolheu esse homem pelo qual você é submissa?
Se você teve esse direito de escolha, porque antigamente muita mulher não tinha, foi o feminismo que te deu. Se você anda de calça jeans, se você veste as roupas que você veste, se você anda na rua sozinha, se você tem o direito de ir no supermercado, se você vai à escola, se você vai à universidade, se você escreve livro, se você lê livro, foi o feminismo que te deu esse direito. E aí? Você já parou para pensar sobre isso? Então, o movimento antifeminista já se contradiz na própria existência dele. A própria existência dele já contradiz ele. Porque se ele existe, se tem mulher falando contra o feminismo, foi o próprio feminismo que te deu esse direito de expressão. Então, se alguém conseguir me explicar o que está acontecendo para eu não querer descer desse planeta, fala aí nos comentários. Me ajude. Porque, sinceramente, eu não consigo entender. E se alguém quiser entender o que é o feminismo, como eram as mulheres antes, me diz aí que eu faço um vídeo falando disso. Beijo.